ela estava pedindo 20% do lucro, tá, de uma intermediação com o Ministério da Saúde. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Aliás, reforçando aqui a força do jornalismo e como ele é importante. Matéria publicada agora pelo Estadão. Edson, nós temos o print, está na home do Estadão nesse momento. Amiga de Lulinha diz que sócio de Nunes Marques atuaria em contrato de cannabis com o governo. Não está na nossa pauta, viu, gente? Porque nós recebemos agora aí essa informação divulgada pelo Estadão. Diz o seguinte: os diálogos da lobista Roberta Luxinger, obtidos pela Polícia Federal, apontam que ela queria obter 20% de lucro no negócio de cannabis medicinal que tentava vender ao governo federal em conjunto com o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. As conversas ainda citam que também atuaria no contrato um advogado, amigo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em trechos inéditos obtidos pelo Estadão, Roberta disse ao interlocutor que o advogado Otto Medeiros era bem influente e disse que ele seria sócio do Cássio, uma referência a Nunes Marques. As menções fazem parte dos inquéritos abertos no Supremo contra a lobista e também contra o filho do presidente. De acordo com os documentos, o grupo de Roberta pediu formalmente ao escritório de Otto uma proposta para a prestação de serviços jurídicos na venda de cannabis ao governo federal. Procurado pela reportagem, o Cássio Nunes Marques negou ser sócio de Otto Medeiros, mas confirmou ser amigo dele. Abro aspas. O ministro Cássio Nunes Marques não é e nunca foi sócio do senador, ou melhor, do senhor Otto Medeiros, em qualquer empreendimento. Os dois mantêm uma relação de amizade, porém, o ministro se declara impedido nos processos em que o advogado atua no STF. Fecho aspas ao que diz a nota. O Estadão reforça aqui que mostrou o relatório da Polícia Federal apontando que Roberta aparentemente tinha autorização para agir em nome de Lulinha. Para corroborar essa informação, a PF citou o diálogo onde ela afirmou ao interlocutor: "Eu sou o Fábio". Nós falamos já sobre isso aqui. Procurada, a defesa de Lulinha estava em voo e não se manifestou. A defesa de Roberta Luxinger afirmou que a divulgação de informações não ajuda a investigação e disse que o Ministério da Justiça deveria apurar os supostos vazamentos. Procurado, o advogado Otto Medeiros não quis se manifestar. A interlocutores, ele negou ter relação societária com Cássio Nunes Marques. A irmã do ministro, Karine Nunes Marques, e seu filho, Kevin de Carvalho Marques, são contratados para atuar em parceria com o escritório de Otto em alguns processos jurídicos. O advogado citado por Roberta já tinha uma relação anterior com Lulinha, que foi o responsável por apresentá-lo à lobista. Ele atuou em processos tributários para o filho do presidente e chegou até a emprestar a Lulinha uma aeronave particular para um voo de Brasília a São Paulo, como divulgou o jornal Folha de São Paulo. Mais um levantamento feito pelo Estadão, uma publicação de mensagem divulgada pelo Estadão. E é lógico, aqui a gente não pode fazer nenhum juízo, porque ainda tem que haver uma prova. Ela diz que, vou repetir aqui inclusive a mensagem, disse que o Otto, que é esse advogado, seria bem influente e que ele seria sócio do Cássio. Mas o Cássio Nunes Marques diz que não tem sociedade com ele, apenas uma relação de amizade. O próprio Otto, advogado, também diz que não tem relação com o ministro. Agora, chama a atenção, Max, toda vez que é citado um novo personagem nesse novelo, evidentemente ele vai ficar em evidência para a imprensa, que vai tentar, de qualquer forma, mostrar todos os personagens envolvidos, né, nessa questão. Não tem como você fugir da notícia, né, Wellington? É exatamente por isso que a gente parou aqui e colocamos a notícia que acabou de sair, né? Tem quase menos de uma hora de publicação essa notícia do Estadão. Não tem como você fugir da notícia. A mensagem da Roberta foi essa, de que ele seria sócio do Nunes Marques. E aí fica a pergunta, será que esse Otto utilizava o nome do Nunes Marques para tentar também abrir caminhos em Brasília? Enfim, pode ser algo que precisa ser investigado, algo que vai precisar ser visto, tá? Ou seja, que a questão do sócio, quando a gente fala
utiliza essa palavra, principalmente nesses contextos de negociação, não necessariamente você pode estar falando de uma sociedade formal, empresarial, mas no sentido de que não, olha, ele é muito alinhado, né? Ele é sócio quase já do Nunes Marques. Pode ter sido nesse sentido que foi usado e talvez até algo que o próprio Otto acabou em algum tipo de outra conversa pode ter comentado. Mas o que me chamou a atenção nessa matéria, Wellington? Sendo bem sincero aqui, não é nem tanto essa questão do Otto, não é nem tanto essa questão do sócio do Cássio Nunes Marques, mas tem uma outra informação que eu acho que é igualmente relevante e que pode acabar, né, sendo esquecida quando a gente foca na questão do Cássio Nunes Marques, que eu também acho que é relevante, eu acho que jornalisticamente é algo que precisa ser dito, precisa ser questionado e precisa ser averiguado. Mas tem a outra questão aqui. Ela estava pedindo 20% do lucro, tá, de uma intermediação com o Ministério da Saúde. Então, é o famoso vintinho, né? Quem é de Brasília sabe bem como é que é isso. É o vintinho, é o 10zinho, é o 15. Né? Normalmente varia aí, que são as chamadas comissões, daquele que consegue levar você até a pessoa que vai fechar ali um contrato milionário, e aí você pede, mas tem que dar um vintinho aí para mim, né, um 10zinho aí para mim, porque, poxa, eu que fiz todo o trabalho, eu sou o Lulinha, né, eu faço toda a intermediação, então eu quero aí 20% desse lucro que você vai ter, porque eu mereço, né, olha o trabalho aí que eu fiz, olha as portas que eu abri, então fica novamente configurado esse tráfico de influência. A gente está falando aí de uma mensagem, voltando aqui, diálogos da Roberta Luxinger, a ponto que ela queria 20% de lucro. Então, é a parte dela. Está muito bem configurado, cada notícia que sai vai configurando cada vez mais a questão do tráfico de influência, como que eles estavam fazendo desses contratos com o governo federal um negócio próprio, tá? Primeiro, abrindo portas, segundo, aí, pedindo, né, uma comissão, uma parte dos lucros que a empresa fosse receber. Está muito bem configurado a questão do tráfico de influência, Wellington. Isso vai ter que, essa investigação, ela vai ter ainda que avançar bastante. Eu repito aqui que eu falei ontem, né? Vai ter mais informação para sair. Saiu agora mais um pouco. E eu acredito que a gente ainda deve ter mais informações ainda, mas vocês percebam que cada informação que vai sendo revelada vai fechando esse quebra-cabeça e vai configurando o crime. Primeiro, agora a gente já sabe aí quem são os atores. A gente já sabe que a Roberta falava em nome do Lulinha. Agora a gente também está sabendo da comissão, da parte que ela queria ganhar a partir desses contratos. Gente, a gente está falando da coisa pública. A gente está falando de contratos com o governo federal, a gente está falando de dinheiro do pagador de impostos. Aqui, quando a relação é com o governo, não é uma relação de empresa privada com empresa privada. Aqui há uma série de regras, uma série de questões que precisam ser colocadas, porque a gente está falando de empresas se relacionando com um ente público. O ente público ele sempre vai visar, primeiro, o bem comum, o bem da sociedade, o bem daquele país, ali daquele governo. Tá? Ou seja, não é mais uma visão de lucro, por exemplo, quando era o caso do filme do Jair Bolsonaro, o Dark Horse, ali era um caso completamente distinto. A gente estava falando de empresa privada com empresa privada, de um negócio que vai ter como última finalidade a obtenção de lucro, como todo negócio privado é. Agora, quando a gente está falando da coisa pública, aí a gente está falando de uma prestação de serviço para o país. Tá? Aí a gente está falando de dinheiro do pagador de impostos. Então, tem outra dimensão. Eu acho que é importante, a gente não pode esquecer a informação que é muito relevante, que é essa questão de que ela quer essa comissão dos 20%, e você vai fechando o caso, você vai entendendo
que realmente era uma rede que se utilizava, né, do nome do Lulinha para conseguir esses contratos e ainda lucrar em cima desses contratos. Então, agora a gente tem uma... Não que isso não fosse já imaginado, mas a gente tem mais uma confirmação, mais um ponto sendo confirmado numa mensagem da própria Roberta Luxemburgo. Edu, quero te ouvir sobre esse tema. 20% de comissão para Roberta Luxemburgo, para lobista que intermediava aí o contrato de venda de cannabis medicinal para o governo, e também ela cita nessas mensagens o Otto, que seria o sócio do Cássio, que aí é o Cássio Nunes Marques, que diz que o sócio é só amigo, ou melhor, que diz que o Otto é só amigo, e o Otto também que diz que tem apenas uma relação de amizade, quer dizer, um negócio que vai envolvendo outros nomes aí em todo o bojo dessa investigação, né? Sim, Wellington. Inclusive, né, a gente sempre dá o benefício da dúvida, a gente respeita o contraditório e a ampla defesa, porque a gente sabe a posição que o Cássio Nunes Marques está no presente, né? Ele está presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, até o momento, eu acho que não tem nada que o desabone, a não ser aquelas situações lá dos observadores querendo se homologar, né, querendo se qualificar para observar as eleições no Brasil. Agora, caso contrário, na condução do Tribunal Superior Eleitoral, eu não me lembro, estou pegando de cabeça aqui, obviamente, não me recordo nada de momento. Agora, a gente tem, primeiro, a polícia ter revelado esse tipo do conteúdo dessas mensagens. A gente deve lembrar que em julho teve aquela situação que a própria revista, o portal Metrópolis noticiou, envolvendo o oferecimento, né, do Convescote lá, uma reunião em que o Cássio Nunes Marques quis se aproximar do Lula e ele levando um uísque para os dois degustarem, né, e aí tentar uma aproximação com o Lula. Isso se deu no início de julho. E aí depois, inclusive foi publicado pela Revista Oeste, né, em 9 de julho, teve documentos que mostram o crescimento patrimonial do Kevin Marques, que é o filho do Cássio Nunes Marques. Ele, com 27 anos, 25 anos, acabou de se formar. Ele se formou, parece que faz 2 anos que ele se formou, mais ou menos, e com patrimônio de 27 milhões de reais em 2 anos. Então é difícil você acreditar, né? Eu não conheço ninguém que tem uma OAB em 2 anos e ganhe 27 milhões, e, né, aí você passa 2 anos e quebra a OAB, você não precisa mais advogar. Né? Eu não conheço ninguém que tenha esse potencial, ou como meu amigo Pavinato brinca, este fenômeno da advocacia. Eu não conheço ninguém que tenha justamente essa capacidade com 24, 25 anos de idade. Então é de se estranhar, tá? Mas a gente sempre aguarda para não ser uma cama de gato feita, né, justamente pela situação, se tratando de ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas é de se estranhar, sim, Wellington. Então vamos aguardar a justificativa e as razões do ministro Cássio Nunes Marques. Perfeito. Zizi, quero te ouvir também sobre esse tema. Pois é, né? Eu estava aqui na dúvida se tinha sido uma quebra de sigilo que aconteceu no processo ou um vazamento que trouxe essa informação. Isso diria muito, inclusive, da intenção de quem divulgou, né? Para mim, essa situação é uma situação que fragiliza o presidente do TSE, que é Cássio Nunes Marques. E a gente sabe que o TSE não está sob ataque, essa frase aqui, vamos usar aqui essa expressão com muita cautela, porque para mim ataque é uma coisa mais literal, não é essa coisa de fala, de voz, que isso é uma coisa que a esquerda acha que tudo é ataque, né? O povo é vítima de tudo, então é ataque. Mas assim, o TSE está sob ataque, não é a questão do sistema eleitoral, que a gente sabe que é frágil mesmo, e ele vai fazer muita propaganda para poder dizer o que é, o que não é, na verdade, né? Mas ele está sob ataque do STF. Eu acredito que a gestão do TSE, eu não digo o TSE, mas a gestão Cássio Nunes, que tem por vice André Mendonça, está sob ataque do bloco do Centrão,
do STF. Né? E aí a gente está falando de Gilmar, Alexandre de Moraes, de Dina, esse pessoal, e os outros também que vão vir na soma. E agora, essas notícias saírem, fragilizam essa gestão, fragilizam especialmente o presidente do TSE, que precisa tomar decisões difíceis, decisões delicadas em relação, por exemplo, à IA de Bolsonaro, que precisa se manifestar muitas vezes sobre questões que vão vir de propaganda, antecipada de Lula, em relação à escola de samba. Então, assim, coisas que precisam acontecer nesses dias, decisões difíceis, delicadas, que precisam ser tomadas, mas quando o seu nome está enxovalhado, quando você está muito preocupado em desmentir o que estão falando, que o cara é seu sócio, né? Que estão falando que você está ligado com a filha de Lulinha, que seu amigo está ligado com a namorada de Lulinha, com Lulinha, você fica com dificuldade de lidar com esses processos difíceis. Então, assim, eu acho que o timing dessas notícias pode ser uma coincidência muito interessante, Wellington, que tenha exatamente um objetivo, que é um objetivo de enfraquecer as ações que precisam ser tomadas dentro da lei pelo ministro Nunes Marques. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.